Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo aqui no canal Estudando Espiritismo e hoje vamos fazer um estudo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e Achareis, no item 678, nos itens 6, 7 e 8, que fala sobre observar os pássaros do céu. Se você não assistiu aos estudos anteriores dos textos selecionados do Evangelho, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar aos estudos anteriores e também a outros estudos aqui do canal. Antes de começar a falar especificamente desse item do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante a gente considerar que Kardec faz uma seleção bastante rigorosa dos textos que vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo extraídos do Novo Testamento. Kardec seleciona aqueles e somente aqueles que a gente pode extrair deles o ensino moral, as partes mais fundamentais da moral do Cristo, deixando de lado tudo que é questões menores, históricas, controversas, enfim, que poderiam fazer com que a gente se desviasse do foco que é o ensinamento moral, a ética cristã. Muito bem. Para fazer isso, Kardec seleciona então os textos e vai dividindo esses textos em grandes temas para fazer uma análise aprofundada desses textos, né? O Observar os Pássaros do Céu é uma parte do Evangelho de Lucas, capítulo 12, e essa parte só está lá em Lucas, não está em outros evangelistas, só que ela é um trecho maior em que Kardec uma das partes do capítulo 12, Kardec seleciona o Observar os Pássaros do Céu para fazer o capítulo 25, Buscar e Achareis, tendo como grande mote da sua análise a necessidade de trabalhar para que o céu te ajude, esse é o grande tema, e uma outra parte, né, que é a parte que é anterior, que vai dar ensejo a que Jesus fale sobre observar os pássaros do céu, ele coloca no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente vai fazer aqui uma análise do observar os pássaros do céu ah, como uma decorrência dessa passagem que Kardec colocou lá no capítulo 16, observando a relação, a conexão de sentido entre uma e outra, e mais ainda, né, alguns outros trechos que Kardec não seleciona, ou que ele até seleciona e coloca em algumas outras partes, mas que dão também uma continuidade ao pensamento que o Cristo quis dar quando falou do observar os pássaros no céu. Muito bem. E que passagem é essa que antecede ao ah, observar os pássaros no céu? Eu vou pegar aqui o Evangelho de Lucas, vou colocar aqui na tela e a gente vai ler juntos essa passagem. Está aqui o Evangelho de Lucas e eu peguei aqui o Observar os Pássaros do Céu, ele começa no versículo 22, mas a partir do 13 a gente já pode entender qual é o sentido que vai dar ensejo a observar os pássaros do céu. Jesus estava em meio à multidão, algumas pessoas ali, alguns discípulos, e uma pessoa, né, vem e lhe pergunta. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então, a primeira questão é que Jesus foi solicitado a dar uma solução a um problema puramente material, como repartir os bens materiais entre nós,
derivados, nesse caso particular, de uma herança. E Jesus diz: olha, isso não é comigo. Pronto. Esse é o ponto. Depois, a partir daí, ele vai dar uma advertência. Qual é essa advertência? Vamos ler aqui o versículo 15. Ele diz: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: Então, veja só, a partir desse mote, como repartir os bens terrenos, Jesus dá uma advertência dizendo: cuidado, guardai-vos da avareza. Preste atenção. Por quê? Porque a nossa vida, não consiste na abundância dos bens. Não é a abundância dos bens que vai definir o que é a nossa vida, o nosso futuro espiritual ou qualquer outra coisa, certo? Então, Jesus então vai propor uma parábola para exemplificar isso, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Essa advertência que Jesus faz, trazendo para nós uma questão que é central na discussão da doutrina espírita, que é a discussão do apego aos bens materiais. O apego aos bens materiais demarca um dos problemas mais graves para nós, que é o próprio egoísmo. Quando a gente observa a questão 914 do Livro dos Espíritos, que está na parte da perfeição moral, a gente encontra a seguinte passagem: fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? E os espíritos respondem o seguinte: à medida que os homens se instruem das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então, na parábola que Jesus conta, o, o moço, não é, que acumula riquezas, não parecia preocupado com os bens, com as riquezas espirituais. Parecia preocupado somente com as riquezas materiais. E Jesus diz: não é dos bens materiais que depende a nossa vida, né? Então Jesus faz, então Jesus está mostrando que esse apego, né, ele é negativo para nós. E aqui na questão 914 vai dizer: quando nós valorizamos e nos instruímos sobre as coisas espirituais, menos valor nós damos para as coisas materiais. Então, aquele homem parecia não ter instrução nenhuma sobre as coisas espirituais, não é isso? E na questão 917, que tem como pergunta: qual o meio de destruir o egoísmo? A gente vai ver a seguinte resposta: o egoísmo é das imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Então, nós estamos encarnados, suscetíveis a todas os prazeres, as comodidades que a matéria traz. Nós ficamos embriagados com tudo isso e acabamos esquecendo das coisas espirituais e nos dedicando completamente
a acumular tesouros na terra. É a advertência que Jesus nos faz. E continua dizendo aqui no Livro dos Espíritos: a influência da matéria, influência é essa de que o homem, ainda muito próximo da sua origem material, não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social e sua educação. Portanto, é muito difícil realmente a gente lutar contra a influência da matéria, porque todo o contexto à nossa volta nos incita a enriquecer, ter comodidades, e como se esses fossem os fins principais da nossa vida. O que a doutrina espírita vem é exatamente modificar o nosso olhar, como está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem O Ponto de Vista, modificar o nosso olhar, dizendo: olha, somos espíritos imortais e todas as coisas que estão conosco agora, nós vamos deixar para trás depois da nossa desencarnação. E não há sentido em esquecer da vida que continua. Nós temos que lembrar da vida que continua e nos preparar adequadamente para ela. Muito bem. Depois, então, dessa advertência, que é uma advertência central, porque Jesus está falando para a gente: olha, preste atenção, né? Cuida com a avareza, cuida com a preocupação excessiva com os bens materiais. Aí é que ele vai falar sobre a passagem do olhar os pássaros do céu. Vamos voltar aqui, então, para o texto de Lucas. E diz assim, então, no texto de Lucas. Ó, tá. Jesus termina aqui no versículo 21 dizendo: aquele que ajunta tesouros na terra não é rico para com Deus, né? E aí ele se volta para os discípulos ao término disso, na sequência, dizendo: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, nem pelo que vestireis. Mas é a vida que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estrutura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que é vez de comer ou que é vez de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações no mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisai delas. Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. E aí termina então a parte que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, que vai dar ênfase não a essa parte aqui, quando Jesus fala: ó homens de pouca fé, porque essa passagem remete a mim a ideia de uma enorme fé na ação divina em nossas vidas, né? Nos auxiliando no caminho. O que os Caiaxareis vai ressaltar é que essa passagem ela não pode incitar em nós, não pode trazer para nós uma ideia de que a gente não precisa fazer nada, que a providência divina vai prover tudo para nós. É preciso que a gente faça a nossa parte. Mas
nós não podemos tirar dela, né, esse caráter da fé que está colocado aqui. De todo modo, é importante então que a gente faça conexão com a mensagem de cima. Jesus estava dizendo: olha, vocês só pensam em acumular os bens da terra. Acautelai-vos da avareza. E preste atenção, Deus sabe que vocês têm essas necessidades todas. Deus cuida de cada um, como cuida das aves, como cuida é, é, das flores, né, dos lírios do campo. Ah, Deus sabe que todos nós temos necessidades e provê essas necessidades para todos nós. Qual é o problema, né? É que qual é a parte que aqui é dita que nós temos que fazer? A parte que é dita aqui que nós temos que fazer é: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se nós buscamos somente os bens materiais, nós estamos achando que o reino é a matéria e nós acabamos nos perdendo, né? Ao contrário, o cumprimento da lei de Deus vai fazer com que, com muito ou com pouco, não é, a gente consiga ter uma vida ok, uma vida que vai fazer com que a gente tenha os aprendizados necessários para o nosso crescimento espiritual, né? Então, a gente também vai lembrar que buscar o reino de Deus é fazer o bem no limite das forças, né? Fazer o bem no limite das forças é tornar-se útil. Então, uma vida em que nós trabalhamos pelo, é, buscando fazer o melhor de nós, dar o melhor de nós em todas as oportunidades da nossa vida. E eu lembro também de uma outra passagem que é a ideia de purificação do coração, né? Que é aquela ideia de que quem tem um coração puro não tem o que temer em nenhuma situação. Por quê? Porque não tem o que esconder, porque os nossos sentimentos são os melhores, os nossos sentimentos são estão sempre voltados para ajudar, para fazer a nossa parte, onde quer que estejamos, né? Então, se nós agimos assim ao longo da nossa vida, as coisas vão se ajeitando ao longo do nosso caminho. Muito bem. Então, essa parte do observar os pássaros do céu, ela vem como uma um complemento à advertência que Jesus faz sobre a nossa preocupação excessiva com o acúmulo dos bens materiais, dizendo: Deus sabe das suas necessidades, mas é preciso que você faça a sua parte, que você cumpra a lei de Deus, né? E aí Jesus vai continuar dizendo o quê? Que agora não está mais no, no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Ele vai dizer para nós: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tens e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Então veja que essa passagem, principalmente o item 33, e ele vai continuar dizendo, né? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Essa passagem, o versículo 33, é um contraponto ao acúmulo excessivo do homem que juntou seus tesouros nos celeiros. Um tesouro que o ladrão rouba, a traça corrói, né? E que não ficará para ele, que ele não terá condição de levar para, para a vida espiritual, que não tem sentido na vida espiritual. Então Jesus diz: acautelai-vos, presta atenção, porque Deus sabe das suas necessidades, cumpra a lei de Deus
E agora diz: acumule tesouros no céu. Tesouros que nunca se acabem, como a água, né, que Jesus diz, a água que mata a sede para toda sempre, né? Aonde o ladrão não rouba e a traça não rói, né? Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se o nosso tesouro são os bens materiais, aí está o nosso coração, nós ainda estamos presos à matéria. Nós não nos espiritualizamos. Podemos até ser religiosos, mas não nos espiritualizamos. A espiritualização é acumular os bens do espírito. Se acumulamos os bens do espírito, os tesouros que nunca se acabam, que o ladrão não rouba e a traça não rói, então nós estamos nos espiritualizando, né? E aí eu me lembro da passagem do moço rico. Porque na passagem do moço rico, Jesus diz a mesma coisa, né? Diz, o moço rico diz para Jesus que ele sabia todos os mandamentos, mas Jesus diz para ele: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Está lá em Lucas 18, 22. Então Jesus está mais uma vez aqui, em Lucas 12, dizendo a mesma coisa. Se desapega dos bens materiais, cumpre a lei de Deus, reparte aquilo que você pode com aqueles que não têm. E veja, quando eu estou dizendo assim, eu não estou falando apenas dos bens materiais no sentido monetário, né? Mas tudo aquilo que você tem de recursos, de talentos, né? Reparte com as pessoas, né? Distribui aquilo que você tem e não acumula só para si. Porque onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E a última parte, então, é, que eu não vou ler todo, mas que dá um bom complemento a essas passagens, é o que Jesus vai continuar falando aqui no capítulo de Lucas, ah, quando ele vai fazer uma advertência a todos nós sobre a vigilância. Vamos observar. O texto é um pouco difícil de entendimento na primeira leitura, mas você vai ter oportunidade de voltar, parar, ler de novo, para se acostumar com essa leitura, né? Eu vou tentar fazer uma leitura calma aqui para que a gente possa entender já na primeira leitura. Diz assim, então, Jesus, Lucas 12:35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cingidos significa prontos para, a, para servir. Prontos para servir. Então ele está dizendo, depois que ele fala isso, que está dizendo para a gente repartir as coisas, né, e acumular tesouros no céu, ele diz então, estejam prontos para servir. E acesas as vossas candeias, quer dizer, as luzes, para que a gente possa ver. E sede vós semelhantes, aqui começa então a advertência da vigilância que nós falamos. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Então, Jesus está dizendo para a gente, é, dando essa advertência sobre o acúmulo dos bens materiais, sobre a questão de nós nos voltarmos para a vida espiritual,
para fazermos as obras necessárias, né? Obras não é obra necessariamente de fazer um projeto social, mas aquilo que é, é, a gente sabe sobre a caridade moral e a caridade material, não é? A, a, em, em todos os âmbitos da nossa vida nós podemos fazer a caridade. E Jesus está dizendo, vigia. O que ele está querendo dizer com esse vigia? Ele está dizendo, fique atento, continue agindo como se a qualquer momento nós tivéssemos que dar conta, receber o Senhor na nossa casa. Se tivéssemos que receber o Senhor na nossa casa agora, né? O que ele encontraria? O que nós poderíamos mostrar a ele daquilo que fizemos, do trabalho que fizemos? Como nós mostraríamos para o Senhor a nossa consciência, a pureza do nosso coração, né? Então, ele vem trazer para nós essa advertência sobre a vigilância, que é alguma coisa que a gente acaba se distraindo, né, diante de todas as dificuldades e as imposições que a vida nos traz. E essa distração faz com que a gente se perca tantas vezes, faz com que a gente abra precedentes, às vezes perigosos, que a gente se perde hoje, daqui a pouco está mais distante, vai se distanciando, vai se permitindo, porque se afinal de contas eu fiz hoje, ninguém sabe, ninguém viu, não deu nenhum resultado muito ruim na minha vida, eu posso fazer de novo, e assim a gente vai se perdendo, né? E Jesus fala para a gente: vigia, presta atenção, faz, não se perde no caminho. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Eu lembro de uma história de uma amiga da minha avó, que ela tinha um centro espírita e ela não se permitia beber bebida alcoólica, porque ela dizia que, como ela era presidente do centro espírita, né? A qualquer hora podia tocar o telefone dela e ser alguém precisando de uma ajuda. E ela não podia se dar ao luxo é, de, é, é, em um momento que ela tivesse de suposto lazer ou de né, entorpecer a sua consciência com álcool e alguém ligasse e ela não tivesse pronta para atender. Até que um dia aconteceu isso, né? Um domingo, né? A família falou para ela: não, mas só hoje, não tem problema, isso não vai acontecer e tal. E ela tomou lá a bebida alcoólica e ligaram para casa dela, né? Então ela estava certa, não devia ter feito, né? Só para terminar então aqui a nossa conversa, eu queria destacar uma passagem que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu tirar aqui e colocar essa passagem aqui na tela para a gente ler junto. Aqui, ó. Vamos ler só esse parágrafo aqui para a gente encerrar uma questão importante aqui do nosso estudo. Diz assim: Deus conhece as nossas necessidades e as provê como for necessário. E a gente pode se perguntar, mas então, por que nós passamos por tantas dificuldades, tantas pessoas passam por dificuldades extremas e Deus parece que se esquece delas e não as provê, né? É preciso que a gente entenda, primeiro, uma questão que não está aqui nesse texto, que é a ideia de que tudo que nós vivenciamos hoje é apenas uma parte, um capítulo, né? De uma história muito maior, né? E nessa história maior, estamos encerrados aqui tantas e tantas vezes nesse contexto que Kardec vai comentar aqui para nós. Diz Kardec então para nós aqui.
Deus conhece as necessidades e a elas provê como necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, precisa o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Muitas vezes ele se torna infeliz por sua culpa e por haver ignorado a voz da consciência que o advertia. Nesses casos, Deus permite que o homem sofra as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Então veja, quando nós nos sentimos aparentemente esquecidos de Deus, é porque nós estamos experimentando a pedagogia divina. E qual é a pedagogia divina? É deixar que a gente experimente as nossas escolhas, ainda que erradas. É deixar que a gente, é, é, abrindo um precedente, experimente outro e outro e tenha, né, o acúmulo de experiências necessários para voltar ao caminho, né? É preciso que a gente vá é, sinta o resultado das nossas escolhas para que a gente possa avaliá-las corretamente e saber o quanto vale a pena para nós seguirmos esse caminho ou outro, né? Então, muitas vezes nós nos tornamos infelizes por nossa culpa, por haver ignorado a voz da consciência, por achar que aquilo não era o necessário para nós, e aí voltamos à parábola, né, do, da avareza, né? Aquilo não é mais necessário para mim, quero mais ainda, mais ainda, mais ainda, né? E aí a gente vai experimentando uma série de dificuldades que talvez a gente não precisasse, a não ser para a construção da nossa própria consciência, né? Do nosso amadurecimento espiritual, ou, como dizem os espíritos, do amadurecimento do nosso senso moral. Muito bem, era isso que tínhamos para tratar nesse estudo. Espero que ele te ajude, pedindo a Deus que abençoe a você, sua casa, sua família, sua vida, a todos nós que paramos esse instante para escutar esse estudo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo estudo. Tchau.